A passagem de hoje é 2 Samuel 2, versículos 18 a 32. Vamos ler juntos. E estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. E Azael era ligeiro de pés, como uma das cabras monteses que há no campo. E Azael seguiu após Abner, e não declinou de detrás de Abner, nem para a direita nem para a esquerda. E Abner, olhando para trás, disse: És tu, Azael? E disse ele: Eu sou. Então lhe disse Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda, e lança mão de um dos jovens, e toma os seus despojos. Porém, Azael não quis desviar-se de detrás dele. Então, Abner tornou a dizer a Azael: Desvia-te de detrás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra. E como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Porém, não se querendo ele desviar, Abner o feriu com o conto da lança pela 5ª costela, e a lança lhe saiu por detrás, e caiu ali, e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegavam ao lugar onde Azael caiu e morreu paravam. Porém Joabe e Abisai seguiram após Abner. E pôs-se o sol, chegando eles ao outeiro de Amá, que está diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se ajuntaram detrás de Abner, e fizeram um batalhão, e puseram-se no cume de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: Consumirá a espada para sempre? Não sabes tu que por fim haverá amargura? E até quando não hás de dizer ao povo que deixe de seguir a seus irmãos? E disse Joabe: Vive Deus, que se não tivesses falado já desde pela manhã, o povo teria cessado cada um de seguir a seu irmão. Então Joabe tocou a buzina, e todo o povo parou, e não perseguiram mais a Israel, e tampouco pelejaram mais. E caminharam Abner e os seus homens toda aquela noite pela planície. E passando o Jordão, caminharam por todo o Bitrom, e vieram a Maanaim. Também Joabe se tornou de seguir a Abner, e ajuntou todo o povo. E dos servos de Davi faltaram 19 homens além de Azael. Porém os servos de Davi feriram dentre os de Benjamim, e dentre os homens de Abner, a 360 homens, que ali ficaram mortos. E levantaram a Azael, e sepultaram-no na sepultura de seu pai, que estava em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. Amém. Desde abril, estamos meditando na palavra de 2 Samuel. As palavras de 1 Samuel e 2 Samuel fluem com a história centrada em Davi. Podemos pensar em 1 Samuel como, literalmente, a curva ascendente de Davi. Começando com a história de Samuel, no momento em que Davi aparece, ele é ungido, derrota Golias e, mais do que Saul, que era o rei da época, a atenção e o apoio de muitas pessoas se voltam para Davi, mostrando como a escolha de Davi foi mais baseada na fé do que a de Saul. Apesar de viver como um fugitivo no deserto, Davi mostra uma imagem verdadeiramente maravilhosa, como um homem segundo o coração de Deus. No entanto, ao entrarmos na história de 2 Samuel, embora haja a narrativa de Davi se tornando rei sobre todo o Israel, a história de Davi tem muitos episódios variados. A maioria desses episódios envolve acontecimentos lamentáveis como guerra, morte, pecado, arrependimento e juízo. Contudo, é bom pensar nas histórias de 1 e 2 Samuel como livros que mostram que Deus estava com Davi tanto quando ele estava prosperando, quanto quando enfrentava dificuldades em 2 Samuel. Se olharmos atentamente para a passagem que lemos hoje, vemos uma cena contínua de pessoas morrendo e guerreando. Depois que Saul e seus 3 filhos morreram na batalha de Gilboa, um comandante do exército de Saul chamado Abner estabeleceu Isbosete, filho de Saul, como rei, criando uma força para se opor a Davi. Ou seja, 2 líderes de poder foram estabelecidos em uma nação. Uma luta de poder está ocorrendo dentro do país. A passagem de hoje nos mostra essa guerra. Podemos pensar em Abner como uma pessoa do acampamento de Saul, e em Joabe, Abisai e Azael como pessoas do acampamento de Davi.
No entanto, durante essa guerra, um comandante chamado Asael é morto por Abner. Por causa dessa morte na guerra, outra retaliação ocorre, e para adiantar o que acontece depois, em 2 Samuel 3, Joabe mata Abner em vingança. Ou seja, a história de alguém matando e sendo morto em guerra continua a aparecer em 2 Samuel. O que devemos pensar no meio desta passagem de hoje é que, embora seja bom que Asael tenha avançado com lealdade e zelo por Davi, o coração de Davi não era assim. Vimos isso anteriormente através da palavra de 2 Samuel 1, não é? Davi não se alegrou com a morte de Saul. Ele cantou um lamento por Saul e Jonatas. Portanto, Davi não tinha um coração malicioso de querer erradicar até a raiz a força de Isbosete, que foi estabelecida por meio de Abner. No entanto, por causa do rei, Asael se adiantou na guerra e foi morto. E por isso, Joabe se vingou. O que devemos pensar no meio de histórias como esta? Davi ascendeu como rei em Hebron, depois se tornou rei sobre todo o Israel, e foi o rei estabelecido por Deus. Literalmente, ele é um rei que governa em nome do povo de Deus. O coração e as ordens de Davi são o coração e as ordens de Deus. Sendo assim, a ação de Asael, que agiu de forma diferente do coração de Davi, foi uma ação diferente do coração e da vontade de Deus. Talvez a morte de Asael nos mostre o fim de alguém que andou de forma contrária à vontade e ao coração de Deus. Ao meditarmos na palavra hoje, gostaria que nos lembrássemos claramente disto. Estou eu agora tentando andar com o mesmo coração de Deus? Estou eu agora seguindo pelo mesmo caminho da palavra de Deus? Há momentos em que não conseguimos andar porque não conhecemos a vontade de Deus. Podemos andar errado por não compreendermos bem a vontade de Deus. No entanto, quando a vontade de Deus é claramente revelada, devemos corajosamente nos desviar desse caminho e nos voltar para a vontade de Deus, para o coração de Deus. A passagem de hoje nos dá um grande aviso. Diante do zelo de Deus e do meu zelo, o meu zelo deve ser quebrado. Existe um zelo que não agrada a Deus. Orar, louvar e meditar na palavra para afirmar meus próprios pensamentos não é uma vida de fé saudável. A razão pela qual lemos a palavra e oramos é para alinhar nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. É como afinar as notas de um violão antes de tocá-lo. Para tocar a melodia desta vida que é a minha, preciso me afinar ao padrão de Deus. Só então a canção de Deus ressoará em tudo o que eu percorrer, viver e realizar. Se eu me afinar com o som que eu quero, jamais sairá um som bonito. Amados, nesta madrugada, busquemos apenas o coração e a vontade de Deus. Vocês trouxeram muitos pedidos de oração, mas antes de pedir e desejar que eles sejam atendidos, perguntemos primeiro qual é o coração de Deus, qual é o pensamento de Deus, qual é o plano de Deus que me deu tais motivos de oração, que me fez orar assim, e peçamos que Ele nos ensine isso. À medida que nos aproximamos dos pensamentos de Deus, os pedidos de oração que tínhamos irão desaparecendo gradualmente. Na verdade, não são os fardos e os problemas pesados que nos afligem. Minha vida se torna difícil quando não conheço o coração de Deus. Quando perco de vista seus pensamentos, quando ando na direção oposta à sua vontade. Nesta madrugada, diante de Deus, que possamos firmar nossos corações e desfrutar do Shalom, a paz perfeita que Deus dá em meio às muitas batalhas de nossas vidas. Eu os abençoo em nome do Senhor.